Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco de geomorfologia, clima, relevo, né? Tentar identificar um pouco dessas influências do clima sobre o relevo e ao contrário também, o relevo influenciando sobre o clima. Beleza? Vamos seguindo. O planeta Terra, como vocês sabem, é um planeta muito antigo, né? E nem é dos mais antigos assim, se tratando de universo, né? Nós temos mais ou menos, como cientistas calculam, 4,6 bilhões de anos, né? E se a gente pega, a gente não consegue nem entender essa escala de tempo, né, gente? E se a gente pega e para pensar como o planeta Terra chegou ao formato que ele tem agora, por que ele tem esse formato? Como chegamos até aqui, né? Por que tem essa montanha aqui na minha frente? Por que certos países têm vulcões? Por que certos locais a gente vai ter terremoto de encontro de placas? Tem lugares que você não tem tantos terremotos assim, tem lugares que você tem características específicas de altitude, outros lugares são bem mais baixos, são planícies, né? Às vezes planície costeira, né? No litoral. Então, por que chegamos até aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? É bom ter claro que é um processo constituído ao longo de muito tempo, né? A formação, o formato do planeta Terra é algo que levou muito tempo, um tempo que a gente chama de tempo geológico. A gente nem é capaz de compreender esse tempo, né? Uma vida humana é muito pouquinho. Nossa expectativa de vida, como a gente viu na unidade passada, aqui no Brasil, é de 70 e poucos anos, 72 anos, né? Para os homens, 75 para as mulheres, se eu não me engano. Então, nosso tempo de vida é muito curto, perto do tempo geológico, que a gente chama do tempo da natureza, né? Então, vários fatores influenciam para que isso aconteça. É um assunto bem complexo, né? A gente vai tratar alguns pontos chaves, mas vários fatores influenciam para que isso aconteça. É interessante também ter em mente que o relevo é alterado pelo clima, pela chuva, pela ação desses elementos do dia a dia, mas altera o relevo. Mas o relevo também altera o clima. Um exemplo disso, uma montanha, né, um processo de orogênese, como a gente já estudou também nas aulas passadas, um processo de formação de montanha, por exemplo, um encontro de placas tectônicas, essa montanha se formar, essa montanha for muito alta, se ela tiver mais de 3.000, 4.000 metros de altura, lá no topo dessa montanha eu vou ter sempre uma área mais fria do que na área de baixo. Então eu posso dizer que esse é um exemplo bem bobo de como a altitude influencia no clima. Então o relevo também influencia no clima. Não é só o clima que transforma e constrói o relevo, né? O relevo também. E essa troca, né? Esses níveis de complexidade que a gente vai tentar ver um pouquinho aqui. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, é um mapa de relevo, né, do Brasil. Existem vários mapas desse tipo. Existem mapas menos detalhados, mapas mais detalhados, mapas um pouco mais antigos, né, que essa pesquisa foi feita com tecnologias diferentes do que a gente tem hoje, né, mapas um pouco mais recentes. Mas basicamente esse é um mapa de relevo, né? Aqui a gente pode ver algumas características principais que a gente conhece no nosso país, como, por exemplo, o Planalto do Centro-Oeste e do Sudeste aqui, né? Você vê o Planalto, o famoso Planalto Central, né, que é onde nós estamos, né? Aqui é a depressão do Pantanal. A gente também tratou nas aulas passadas sobre o Pantanal, né? Essa área aqui pega também outros países. Olha como ela se encaixa, né, nessa região aqui de forma é uma área mais plana, né? Tem uma maior conexão com os lençóis freáticos também, então ela é mais baixa. Então, pessoal, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é que esses relevos a gente não tem cadeia de montanhas modernas, né? O Brasil é um país que não tem montanhas, grandes montanhas, né? Pouquíssimas regiões do nosso país ultrapassam os 2.000 metros de altura, né? A gente vai ver isso mais para frente. A gente também não tem vulcões, né? Não temos vulcões no nosso território físico. Nós estamos numa área mais ou menos no centro de uma placa tectônica, né? A gente não está próximo das áreas de borda dessas placas tectônicas, que é onde a gente tem maior instabilidade, né? Tanto de orogênese, né? Encontro de placas, quanto de pirogênese, né? Afastamento dessas placas. Então, assim, bom, a gente vai seguindo aqui no assunto. Então, esse é o Planalto das Guianas, pessoal. Essa é uma foto de uma região, né, na região norte do Brasil, pega parte da Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, chama Planalto das Guianas. Nessa região nós vamos encontrar as maiores altitudes registradas em território brasileiro. A gente tem ali o Pico da Neblina, também tem o Monte Roraima, né, que são, acho que se eu não me engano, são os picos de maior altitude
em território brasileiro, né? Então, nosso relevo é um relevo muito antigo, que já foi trabalhado muito pelo tempo, né? Pelas questões do temperismo, fatores físicos, fatores químicos, né? Endógenos, exógenos, a gente vai entender isso tudo certinho. Os fatores externos, né? Que atuam na superfície da crosta, e os fatores internos, que atuam nessa formação interna, né? O Brasil, a grosso modo, por estar num centro, mais ou menos no centro de uma placa tectônica e ter um relevo muito antigo, a gente vem há muito tempo sendo intemperizado, né? Sendo destruído. Nós temos grandes áreas de planícies, né? Nosso relevo não é muito alto, justamente porque pela ação demasiada do tempo, né? Nessa nossa formação principal, primária, digamos assim. Beleza, pessoal? Então, esse é um mapa de relevo brasileiro, onde é apresentado as regiões de planalto, as regiões de depressão e as regiões de planícies. Beleza, pessoal? Aqui, uma coisa que eu acho interessante a gente ter, as regiões de planícies, elas geralmente vão estar ligadas a processos hídricos, tá? Olha que interessante. Geralmente, claro que isso, né? Aqui nós temos a planície amazônica, ó, que é do rio Amazonas, né? Aqui nós temos a planície do Pantanal, né? Sempre ligado. Aqui nós temos a depressão do rio São Francisco, né? Então, de forma geral, esses processos vão estar ligados à formação hídrica do relevo, né? Nas áreas mais altas, nos planaltos, nessa parte roxa mais escura que a gente vê, é porque são rochas elas são mais duras, podemos dizer assim, né? Mas elas têm uma maior dificuldade da ação do intemperismo, né? Físico-químico ali, então elas resistem por mais tempo, e as áreas ao redor, né, vão sofrendo esse intemperismo, as rochas mais moles, mais frágeis, vão se destruindo, se fragmentando, se granulando ao longo do tempo e se depositando nessas regiões de depressões e planícies, né? Pessoal, existem muitos fatores que desagregam essas rochas, tá? A gente tem o próprio clima, né? Aquele esfria e esquenta ao longo dos anos. A gente está falando, lembrando que a gente está falando de milhares e milhares de anos, né? Não são só alguns aninhos, né? Então nós estamos falando do clima atuando por milhares de anos, os processos químicos, as plantas, né? Os elementos químicos que estão ali sofrendo alterações com o calor, com o frio, né? Todos os processos físicos mesmo, às vezes a ação de animais, a ação de vegetais, plantas, né? Então tudo isso vai constituindo essa nossa formação do nosso relevo, vai construindo. Eu digo construindo porque o relevo ele nunca vai ficar pronto, né, pessoal? É interessante a gente pensar nisso. Ele está pronto, esse formato nós temos agora para a nossa vida. 200, 100, 200, 300 mil anos atrás era um outro formato do planeta. E para frente a mesma coisa. Daqui a 300, 400, 500 mil anos, o território brasileiro, a conformação geomorfológica do planeta vai ser outra. As placas se movimentam, né? Nós temos as florestas, os elementos climáticos alterando, né? As rochas, tudo. Nós temos toda essa forma. Então, o relevo ele nunca vai estar pronto. Ah, está pronto, acabou o relevo. Não, ele está sempre em formação, portanto, sempre sendo construído, né? Quando a gente tem chove muito numa região, uma encosta desaba, às vezes é triste, gera uma tragédia, mas é um processo de formação barra construção do relevo, né? A gente vai ter uma outra formação ali, aquilo daqui a uns anos vai ser uma outra coisa, vai expor rochas que vão expor essas rochas que às vezes estavam numa área mais funda, essas rochas agora expostas vão sofrer processos químicos e assim o relevo vai estar sempre sendo construído. Beleza, pessoal? Olha que interessante essa imagem que eu achei para ilustrar o que a gente está falando agora, pessoal. Ela é muito bacana, dá para a gente ter uma visão generalizada, né, da coisa toda. Aqui a gente tem uma área mais plana e mais alta, né, provavelmente são rochas mais duras, onde elas aguentam mais o intemperismo climático, a ação do tempo, né? Aqui do outro lado também, as rochas mais resistentes à erosão e intemperismo. E ao centro a gente tem a depressão São Franciscana, que é a depressão do rio São Francisco. Provavelmente são rochas menos resistentes à erosão, né, e ao intemperismo físico-químico. E as águas foram buscando aqueles caminhos e transformando aquele relevo.
desenhando ao longo do tempo, passando ali, retirando os grânulos que estavam aqui, depositando eles lá na foz do rio, né? Aquela área durante milhares e milhares de anos foi sendo trabalhada e até hoje a gente chegar nessa conformação aqui, nessa fotografia. Literalmente, pessoal, quando eu falo fotografia, porque é um registro no tempo. Se a gente pensar que esse relevo está em construção, lembra? Daqui a milhões de anos, daqui, né? Alguns milhares de anos, nós vamos tirar a foto no mesmo lugar, nós já vamos ter um outro desenho. Tá? É bom a gente ter sempre isso em mente. Essa é uma fotografia do momento, enquanto nós vivemos aqui, né, a nossa curta vida. Perfeito, pessoal. Então, com esses conceitos em mente, a gente tem que pensar agora em escudos cristalinos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos são as rochas mais resistentes, como eu comentei, né? Então, aquelas que vão ter uma resistência maior à ação do tempo, né? As bacias sedimentares são as áreas onde os sedimentos dessas rochas estão sofrendo a ação do tempo vão se depositar. Geralmente, os sedimentos buscam as áreas mais baixas, né? Então, por isso a formação se dá dessa forma, né? As rochas mais duras vão sofrendo essa ação do tempo, umas mais, outras menos, né? É um processo muito complexo, gente. Geologia, né? O processo da formação do planeta é um processo extremamente complexo. Então, existem vários tipos de rochas, essas rochas vão sofrendo a ação do tempo, do intemperismo e da erosão de formas diferentes, né? E o que sobra desse processo, os grânulos, né? Todo aquele material que se solta das rochas vai se transformando, que a água leva de um lugar para o outro, né? Todo aquele material mais solto, digamos assim, vão formar as bacias sedimentares, que são as bacias, os lugares onde esses sedimentos vão se acumular ao longo de muito tempo também. Quando a gente fala tempo, lembre-se disso, tempo geológico é muito tempo, gente, não é 10, 20 anos não, tá bom? Tenham em mente esse mapa das bacias sedimentares dos escudos cristalinos, é bem interessante. Olha o Planalto das Guianas lá, ó. O nosso país é um país muito jovem também, né, pessoal? Se a gente pensar que nós temos aí 500 anos que os colonizadores começaram a habitar nosso território. Então nós somos um país jovem em termos de registro, né? A gente sempre esteve aqui, os índios estavam aqui, o continente americano sempre esteve aqui, porém jovem enquanto registro histórico, né? A partir lembrando que os índios eles não tinham escrita, né? Eles não tinham registro escrito. Então, a gente não tem um registro histórico até o momento. A partir da colonização portuguesa e europeia nas Américas, a gente começa a ter um registro desse tipo de formação no nosso território. Então, a gente pode dizer que as pesquisas, de fato mesmo, começaram a partir do final do século XVIII, início do século XIX, que é quando os especialistas realmente começam a observar o território brasileiro, cientificamente falando. A gente tem muitos trabalhos que surgem disso, né? Da geomorfologia no Brasil. Tem também o Aziz Absaber, que é um professor, um geógrafo muito importante nesse tipo de estudo, para entender esses processos geomorfológicos, de que forma chegamos ao formato do relevo que temos hoje, né? Por que não temos, né, grandes montanhas? Porque as características brasileiras são da forma que são. Perfeito, pessoal? Dá uma aprofundada no material escrito também. Aqui, pessoal, gostaria de tratar de dois conceitos que são fundamentais para esse entendimento, né? Até comentei lá no início da aula, mas nós temos dois fatores principais de formação do relevo. São os fatores endógenos, que são os fatores internos, a gente pode chamar dessa forma, e os fatores exógenos, que são os fatores externos, né? Internos e externos com relação ao quê? Ao planeta Terra. Quando eu falo endógeno, são os processos de formação da crosta que partem de dentro do planeta para fora, né? Então, o que seria isso? As placas tectônicas, a formação de montanha, às vezes uma área onde você tem água quente, formação de água quente, onde as áreas vulcânicas estão mais próximas dos lençóis freáticos, então você tem formação, né, geysers, que são mais raros, mas você tem a influência disso sobre a geomorfologia, né? O vulcanismo, os processos de vulcanismo, que é onde há um rompimento, né, da placa, ou pelo menos cria-se um canal entre a área externa do planeta Terra
e as zonas mais de rocha líquida, né? Então você tem os fatores internos. O planeta Terra ele tem um núcleo muito quente, né? E isso faz com que as placas tectônicas estejam em movimentação constante ao longo de todo o processo de formação do planeta Terra. E isso que vai gerando inúmeros processos, né? Encontro de placas, afastamento dessas placas heterogêneas, raspagem dessas placas onde elas, né, andam paralelas e geram a questão de terremotos, né? Então os fatores internos eles são fundamentais para a formação primeva, né? Para o formato do planeta Terra. Depois nós temos os fatores endógenos, que nada mais são do que água corrente, vapor de água, temperatura, clima, geleira. As geleiras se movimentam sobre as rochas, elas rasgam as rochas, né, ao longo do tempo, são muito pesadas, muita água, né? Então os seres vivos, né, a gente tem as plantas litófitas, né, nós temos os seres que vão, principalmente os vegetais, que vão ajudam muito com as suas raízes, né, no processo de fragmentação, destruição das rochas e renovação daquele relevo, construção de um solo mais profundo, né? As plantas têm um processo químico muito importante no desenvolvimento de solos, na destruição das rochas, destruição entre aspas, né? Na fragmentação dessas rochas para que haja a penetração da água, né? Aqueles elementos químicos que estão ali vão alterando a rocha também, né? Então, assim, todos esses processos a gente tem que entender isso, os processos internos e os processos externos, né? Os internos definem, né, aquele formato e os externos vão aplainando, trabalhando quimicamente ao longo de muito tempo. Isso tudo vai formando o relevo do planeta Terra, beleza, pessoal? E do Brasil também. Então, a gente, para ter uma ideia geral, né, o relevo brasileiro apresenta grande variedade de formas, né? Planícies, planalto, depressões, né? A gente tem planícies costeiras, planícies de rios, né? O nosso relevo, ele não é como é um relevo muito antigo, muito trabalhado pelo tempo, né? Nós estamos numa área mais ou menos centro de placa, nós não temos uma formação, uma área de borda de placas, uma criação de rocha jovem, né? Então, a gente tem um relevo relativamente baixo, não temos grandes montanhas, né? Todo o nosso relevo brasileiro já foi muito trabalhado pelo tempo. Então, a gente pode dizer que o território nacional, o território brasileiro, não é um território muito alto, né? Dadas algumas exceções que você tem ali, né? Como a gente falou, lá no Planalto das Guianas, né? Um pico ou outro, né? No Rio de Janeiro, se eu não me engano, também tem um pico um pouco mais alto. Mas o território brasileiro, de forma geral, não é um território muito alto, tá? E é predominantemente constituído por planaltos, né? Seguido de planícies ou terras baixas. Perfeito, pessoal? Olha que imagem interessante, pessoal. Provavelmente nossos ancestrais não estavam por aqui quando esse terreno cedeu, né? Em algum momento é interessante pensar como era antes essa imagem, como era essa conformação, como era esse relevo antes dessa quebra, né? Dessa ruptura dessa rocha, que com certeza foi um evento aqui que definiu esse formato. Que lugar bonito, né? Aqui a gente tem as eras geológicas, né? Definidas pelo professor Aziz Absaber e Haroldo de Azevedo. Dei uma olhadinha na era cenozoica, mesozoica, paleozoica, pterozoica, um pouco se aprofunda um pouco sobre esse assunto. Pessoal, agora a gente vai definir os 3 principais tipos de rochas que formam a crosta do planeta. Perfeito? Aqui a Serra da Mantiqueira é uma região que se estende por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais ou menos, né? Que tem esses picos, essas formações assim um pouco mais altas. As rochas magmáticas, pessoal, essa imagem está aqui porque, sem dúvida, esse pico da imagem é formado por rochas magmáticas ou ígneas, ou ainda cristalinas. O que isso quer dizer? Eu gosto de gravar pelo nome. Magmática me lembra magma, né? O vulcão solta aquele magma, aquela pasta vermelha, né? Chega incandescente de tão quente. Aquilo nada mais é do que uma rocha no seu estado líquido. Ela atinge uma temperatura tão alta, às vezes sob altas pressões embaixo da terra, embaixo da crosta,
que aquela rocha que a gente vê como sólida, nesse momento, nessa imagem, essa rocha que a gente vê como sólida, ela um dia já esteve em estado líquido, né? E ela extravasou pelaquela região, de alguma forma, por algum evento geológico, aquela rocha extravasou e ela se solidificou, se consolidou, ela esfriou, endureceu em cima da crosta. Isso é uma rocha magmática, é uma rocha que tem sua origem no magma, né? Ela é formada pela solidificação do magma, né? Pelo esfriamento. Ela começa a esfriar e ficar escura, né? Ela muda aquela cor incandescente, começa a ficar mais escura. Todos nós aqui, eu acho que já nos deparamos com uma rocha magmática. Geralmente tem uma rocha dessas na nossa pia da cozinha, ou então na pia do banheiro, para a gente lavar a mão, que é o famoso granito, né? Todos vocês conhecem o granito. Se eu não me engano, ele pode ser extrusivo, né? Ou efusivo também. Ele é formado pela solidificação da rocha magmática, né? E é uma rocha muito importante na construção civil, né? Para o nosso dia a dia. É só apenas um exemplo, tá, pessoal? A nossa vida é cercada desses elementos, né? Nossa existência é cercada por elementos da natureza, né? Então as rochas fazem parte da nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Mas o conceito de rocha magmática é essa. É aquela formada pela solidificação do material encontrado no interior do planeta de forma líquida, tá bom? Já as rochas sedimentares, elas são um pouquinho diferentes. Pessoal, vamos nos ater aos nomes, né? Sedimento, sedimentar, rocha sedimentar, ela vem de sedimentos. Então, de que é formada a rocha sedimentar? Pela deposição dos sedimentos. De todas as outras rochas, sedimentos orgânicos também, né? Plantas, vegetais, animais, todas as áreas mais baixas vão recebendo aqueles detritos do intemperismo químico-físico, lembra? O intemperismo ao longo do tempo, a erosão vai trabalhando, vai destruindo, vai construindo aquela rocha. As rochas mais duras vão soltando detritos ao longo do tempo. Esses detritos vão, né, se acumulando nas áreas mais baixas. Ao longo do tempo, essas áreas mais baixas, há uma consolidação desses detritos e eles se transformam em rochas sedimentares. Perfeito, pessoal? É interessante também a gente saber uma coisa. Os fósseis, eles são achados nesse tipo de rocha, né? Primeiro que as rochas magmáticas, elas são muito quentes, elas iam destruir, queimar todo o material orgânico. Não tem como você achar um fóssil de um animal ou de um ser humano, né? Um elemento muito antigo numa rocha magmática. Ela é muito quente, não adianta. As rochas sedimentares são essas regiões onde a deposição de sedimentos vão se depositando também sedimentos orgânicos, às vezes um pássaro, às vezes, né, um ovo, alguma coisa, um dinossauro, às vezes um animal antigo, ele se depositou naquele lugar, no fundo daquele rio, aqueles sedimentos foram cobrindo ele ao longo do tempo, e você tem ali, depois de milhares de anos, né, alguém vai lá e, por algum motivo, cava ali e acha o formato daquele animal, né, depositado ali, é o chamado fóssil. Os fósseis, eles são formados em rochas sedimentares, apenas nas rochas sedimentares. Perfeito, pessoal? Aqui, para finalizar, em Vila Velha, essa formação, olha que interessante. Eu tenho certeza que essa formação ela se dá por conta do vento. Eu tenho aqui na área mais central uma ação mais direta do vento, e onde eu vou ter retirados, né, os meus detritos, os meus grânulos dessa área onde o vento é mais ativo. Aqui. Provavelmente eu tenho uma maior ventania aqui nessa área, e essa área vai ser a área onde eu vou ter uma maior destruição dos detritos, um maior intemperismo através do vento. Tá? Aqui eu provavelmente nessa parte superior venta menos, aqui o intemperismo vai ser mais das plantas e da temperatura do sol, né? Diária, né? Essa temperatura de aumentar e abaixar a temperatura, isso também vai fragmentando as rochas ao longo de muito tempo. Beleza, pessoal? E para finalizar, por último, as rochas metamórficas. São 3 tipos de rochas principais que compõem a nossa crosta terrestre, né, pessoal? As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as metamórficas. Lembrem da palavra, vamos nos ater à palavra. As rochas metamórficas são aquelas que sofrem metamorfismo, transformação, tá? Mas como?
tem dois fatores que vão atuar nessas rochas que vão gerar essa rocha metamórfica. O aumento da temperatura, do calor, e o aumento da pressão. Imagine a seguinte situação, pessoal. Eu tenho aqui uma rocha, né, ígnea, magmática, que foi formada pela consolidação do magma na crosta. Essa rocha começa a sofrer a ação do intemperismo, do tempo, dos animais, dos vegetais, do calor, do frio. Os compostos químicos começam a desfazer essa rocha ao longo de muito tempo. E esses grânulos, esses detritos, começam a se depositar nas áreas mais baixas, formando a rocha sedimentar, tá? Que a gente acabou de ver. Quando isso fica muito fundo, um exemplo bem simples, tá, pessoal? Vamos supor que essa rocha sedimentar se acumulou ao longo de muito tempo e a parte mais abaixo da superfície começou a esquentar e a sofrer a ação da pressão, né? Ao longo de muito tempo, é como uma panela de pressão, é como cozinhar numa panela de pressão, a grosso modo. Ao longo de muito tempo, aquela rocha vai estar numa temperatura muito alta, com uma pressão muito grande e com uma composição química específica, né? Depende de onde ela vai estar. Isso, ao longo do tempo, sempre o tempo. O tempo é o segredo na consolidação e na transformação das rochas. Tá? Ao longo do tempo, isso vai criar uma nova rocha, né? Essa rocha pode ser de origem magmática ou de origem sedimentar, mas o importante a gente saber é que ela sofre um metamorfismo por conta da sua alta temperatura e alta pressão, e ela vai se transformar quimicamente numa outra rocha em outros elementos. Tá? Então, então, são esses os três tipos de rocha que vão compor a nossa crosta. Tá certo, pessoal? E por aqui a gente termina essa aula. Lembrando que aqui a gente fala um apanhado geral, né, do assunto, mas eu preciso que vocês se aprofundem sobre o assunto nas apostilas e também quando nos encontrarmos presencialmente na sede do supletivo, a gente aprofunda esses temas também, tá bom, pessoal? Até a próxima unidade.